Bom dia, então, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar com uma oração, nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, por podermos aprender da tua palavra. Te louvamos porque se revela a nós, Senhor, através da tua palavra, do teu Espírito Santo, para que possamos compreender verdadeiramente quem tu és, Senhor, e saibamos também quem nós somos, e que possamos, assim, entender a necessidade, Senhor, que temos de ti, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, Senhor, do conhecimento das tuas escrituras. E te pedimos agora que nos ilumine para conhecermos quem tu és. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, então a gente está vendo qual mandamento? Quarto mandamento, o que diz? Lembre-se do dia do sábado para santificar. Aí, seguindo a praxe, né, a gente vai passar pelos 10 mandamentos mais o prólogo. Então, qual que é o prólogo? Eu sou o Senhor Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tudo bem, primeiro mandamento? Não terás desejo de mim. Sem olhar na Bíblia, hein? É para ser de cabeça. Segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento? Terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra de ter sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Certo? Então esses são os 10 mandamentos que nosso Deus deu para nós. Por que ele deu isso? Não estou conseguindo ouvir. Para nos manter em liberdade, para mostrar quem ele é. Afinal, os 10 mandamentos não são simplesmente mandamentos caprichosos da parte do nosso Deus, mas representa quem ele é, como ele faz as coisas, é um padrão para que nós possamos viver de uma maneira perfeita, santa, uma maneira que realmente agrada a ele, pela qual nós fomos criados. E nesse ponto a gente está, então, estudando o quarto mandamento. Então a gente já viu bastante coisa sobre o quarto mandamento, onde a gente terminou falando do sábado para o domingo, sobre como a igreja primitiva passou do sábado para o domingo. Afinal, qual que é a relevância do domingo? O que a gente comemora no domingo? O dia do Senhor. A gente celebra o quê? A ressurreição do nosso Deus. A gente celebra uma libertação como nunca houve. É a libertação que a gente falava, que apontava lá no início, onde o povo de Deus foi liberto da casa da servidão, da escravidão. Em Cristo a gente tem isso bem definido, que a gente foi liberto da escravidão do quê? Do pecado. Nós não somos mais escravos da nossa natureza caída. Nós recebemos um novo coração. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso. Então a gente tem que agora amar ao Senhor nosso Deus, porque Ele fez muitas coisas por nós. Então a gente terminou no sábado, falando sobre o sábado passando para o domingo, e a gente parou aqui nesse ponto onde falava sobre o provisório permanente, que é, entre outros termos, que o autor prefere usar provisório permanente, mas comumente é falado de cerimonial e moral, né? Onde a gente tem a parte cerimonial seria o provisório, né? O moral seria o caráter permanente daquele mandamento. Então, em Cristo a gente tem primeiramente o cumprimento desse descanso, desse sábado, né? De forma que no domingo a gente olha para quê? O descanso foi conquistado a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da ressurreição dele. Nós temos certeza que nosso corpo também será ressuscitado, só que agora de uma forma diferente, livre de todo pecado, livre de toda escravidão. Então, a ressurreição dele é para nossa justificação, aponta para o corpo que nós teremos também totalmente livres do pecado. E tanto o sábado lá, o Shabá judaico, como o domingo cristão, eles olham também para esse descanso futuro. O sábado, no quarto mandamento também,
no Antigo Testamento apontava para o descanso futuro, sem dúvida. É como a gente viu lá sobre Hebreus 4. Então esse caráter ainda permanece de apontar para o futuro, ser aquele sentido anagógico, naquele sentido mais alto, mais elevado, que ascende para o eterno. Aí entre os caráteres que a gente fala provisório, que a gente tem tradicionalmente como provisórios, ou cerimoniais, na outra terminologia, seria a questão do dia. Antigamente o Shabá caía no sábado, agora com a ressurreição de Cristo, ele cai em qual dia? Domingo, no dia do Senhor. Como até o apóstolo João falava lá em Apocalipse, né? Esse dia já recebeu esse caráter de dia do Senhor, ainda com o apóstolo João vivo. A questão também de observar todo o ciclo do Shabá, isso acabou, a gente não tem um ano sabático, a gente não tem no 50º ano o jubileu, isso eram especificidades da teocracia, né, de Israel como governo. A sanção da pena capital também, a gente viu que não guardar o sábado, ele era punido de forma capital, de forma que a pessoa morria. Hoje em dia a gente não pune mais quem não guarda o domingo, a gente não pune com uma pena capital. Então esse caráter da pena capital também cessou. E a gente vai discutir isso mais no sexto mandamento. A gente vai ver sobre toda essa ideia das penas capitais serem diminuindo ao longo da revelação da história. É como qualquer alma que pecasse morreria. Depois na lei mosaica a gente tinha uns 30 e poucos mandamentos que tinha a pena capital. E hoje em dia a gente vai discutir melhor a questão do governo e da pena capital no sexto mandamento. Então esse caráter da pena capital, ao não guardar o domingo, cessou. E também algumas concretizações que ele fala a respeito das coisas que eram permitidas no sábado e das que não eram. Que eram muito poucas, como acender um fogo e tudo mais. Então tinha alguns detalhes lá que também são classificados como provisórios. Certo? Então essa seria basicamente o que a gente tem de provisório. E permanente, então, é que a gente ainda guarda um dia. Certo? Então, até aí, tudo bem? Querem acrescentar alguma coisa? Então, a gente vai passar por uma parte que é sobre as nossas confissões. A nossa confissão que a gente adota na igreja, que seria do simples que a gente adota na igreja, seria o Catecismo Maior de Westminster, a gente vai comparar também com o Catecismo de Heidelberg. Então, no Catecismo de Westminster, na pergunta 117, ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui porque está pequeno ali. Então, como deve ser santificado o sábado? Ou dia do Senhor. Ele fala que o sábado, ou dia do Senhor, deve ser santificado por meio de um santo descanso. Por todo aquele dia. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso. Então lembra lá que tem aquela ideia do descanso das obras más. Onde a gente tem que descansar de cometer pecado. Descansar de praticar o mal e agora praticar o bem. Então é isso que ele está falando aqui também. Mas ele fala, continua, mas até todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte para que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Então ele fala que o dia tem que ser reservado para os exercícios públicos e particulares do culto de Deus. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações. Então não é algo que a gente faz simplesmente no dia de sábado, de domingo, mas em toda a nossa semana. E com toda a previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Então a gente nota aqui uma ênfase sobre o descanso físico, sobre a gente cessar as nossas obras, preparar as nossas obras todas nos 6 dias, para que a gente possa, naquele dia, dedicar completamente ao Senhor. Essa aqui seria um pouco a ênfase que a gente tem no Catecismo de Westminster. No de Heidelberg, esse seria a 103, que fala o que Deus ordena no 4º mandamento. Ele fala, então, primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidas na escola bíblica dominical, como a gente tem aqui, onde a gente ensina a palavra de Deus. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor, Deus, e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Então, o primeiro ponto é esse, comunhão, onde a gente tem a parte da igreja, que é similar ao catecismo maior, onde a gente preza pela comunhão dos santos, estar aqui juntos, reunidos. E segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito, assim começo nesta vida o descanso
eterna. Então, que a gente vê um pouquinho diferente do catecismo maior, uma ênfase também sobre as obras más. Ele não fala tanto assim do descanso físico, né, como fala o catecismo maior, mas ele fala mais sobre o descanso espiritual, o descanso das más obras, para que a gente possa, não somente no domingo, né, mas em todos os dias, deixando o Senhor operar em mim. Através do descanso das más obras, Deus, o seu Espírito Santo, nos santificando, né, para a glória dele. Então, essas seriam as duas principais perguntas. Eles falam mais sobre esse dia também, a gente não vai entrar em todos os detalhes que os nossos símbolos tiver falam, mas a questão é que o Catecismo Maior de Westminster, como a gente viu, ele foca nesse descanso. Daí o de Heidelberg, no descanso físico, e o de Heidelberg, descanso espiritual. Só que ambos, eles necessitam do descanso físico, para poder fazer os exercícios espirituais. Então, todo o tempo dos exercícios públicos, em particular do culto de Deus, é um foco que tem em comum dos dois catecismos, onde é necessário isso que a gente está fazendo aqui agora. Os dois catecismos deixam bem claro que a gente precisa desses exercícios não somente particulares. Não é algo que a gente faz somente em casa. O domingo não é um dia para a gente tomar como um dia particular, meu e Deus, mas é um dia público, onde a gente expressa a nossa fé publicamente, a gente tem uma comunhão com os nossos irmãos. Ambos deixam isso bem claro. E apesar de esse catecismo de Westminster, então, ele tem uma visão um pouquinho mais do lado puritano, que é em todo o contexto em que ele foi gerado, onde tinha essa ênfase negativa sobre recreação, onde todo dia deveria ser para exercícios espirituais, não deveriam ser para exercícios recreacionais. Então ele tem essa certa ênfase, onde ele fala, a gente viu que ele fala, até recreações que são listas em outros dias, elas devem ser deixadas de lado. E a gente vai discutir um pouco mais sobre recreação um pouquinho mais para frente, que ele tem esse caráter negativo. Normalmente, nos nossos dias, a gente não tem esse caráter negativo sobre recreação, dependendo do tipo de recreação. A gente vai ver como tem detalhes bem cruciais aí nessa questão de recreação, o que se pode e o que não se pode fazer de fato no domingo. A gente vai tentar discutir isso, talvez hoje ainda. Contudo, o que é claro nos dois catecismos é que todos os dois, eles validam o quarto mandamento. Nenhum deles falam que esse mandamento cessou. Nenhum deles falam que é opcional a gente guardar e santificar esse dia. Nenhum deles fala que é opcional a gente fazer os exercícios públicos de fé, participar do culto, dos sacramentos, de estar em comunhão com os outros. Isso é bem claro nos dois catecismos, nessas visões que a gente tinha, tanto ali da Inglaterra como Heidelberg, foi na Bélgica, né? Por ali. Então essas visões eram bem claras para essas pessoas e ainda é claro para os nossos dias também. Esse não é um dia opcional. Esse não é um dia que não tem nenhuma ligação com o quarto mandamento que fala que a gente deve lembrar do dia de descanso, que é o nosso domingo. Então, apesar de a gente poder falar de algumas diferenças entre essas confissões que a gente teve na época, elas têm muito mais similaridades do que diferenças, certo? Tem alguns focos diferentes, provindo do contexto em que eles estavam, o que eles estavam lutando contra, mas eles têm muitas similaridades, principalmente que o mandamento continua, certo? Até aí tudo bem? Então, próxima parte é, e a celebração do domingo? Então, como é que ela deve ser feita? O que a gente faz? Então, muito se discute, ou, como coloquei, ele se discutia o que se pode e o que não se pode fazer no domingo. Especialmente naquela época, aquilo era extremamente discutido, muitas discussões. Ele fala lá de historiadores, de pessoas que falavam na época que tantas famílias, todas elas praticamente discutiam entre si o que se pode e o que não se pode fazer no domingo. Hoje em dia, provavelmente, isso caiu bastante, né? A gente não tem aquela preocupação e realmente estamos guardando este dia, estamos tornando eles santos ou não, mas isso ainda é discutido hoje. É o que a gente vai tentar discutir aqui. Mas antes de mais nada, para desfrutar desse dia, ele tem algumas pressuposições, algumas coisas, algumas realidades que são importantes que todos tenhamos em comum para discutir sobre o que se pode e o que não se pode fazer nesse dia. Então, como por exemplo, nossas preocupações diárias, o que a gente faz com as nossas preocupações do dia a dia, quais são as nossas companhias, com quem a gente anda, com quem a gente prefere estar neste dia. E devoção ao Senhor, né? Como é que a gente devota de fato a nossa vida ao Senhor nesse dia. Então, por exemplo, esse deleite, né, desfrutar desse mandamento, ele pressupõe que a gente tem essa capacidade de abrir mão das preocupações do nosso dia a dia. Porque no domingo não é o dia que a gente fica
pensando constantemente naquela conta que não foi paga, naquela conta que eu tenho que pagar, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu preciso entregar no meu trabalho na segunda, naquilo que eu preciso, essas preocupações diárias. Para desfrutar realmente desse dia, a gente tem que ser capaz de não estarmos presos a ela. O que nos leva a ficarmos presos a essas preocupações? Pergunta. Mas por que a gente fica tão preso nessas preocupações? Especialmente a gente está em dívida, não é? Você tem uma conta para pagar, uma conta em atraso, é fácil a gente não pensar nela no domingo? Mas por que a gente pensa tanto nela? Isso mostra um pouco como que a gente confia no nosso Deus. Primeiro, a gente deve, sem dúvida nenhuma, não sermos preguiçosos. Buscarmos sempre o trabalho e o crescimento, prosperidade. Mas isso também mostra muito o nosso nível de confiança no nosso Deus. Lembra como a gente falou, como isso era um caráter muito claro sobre a aliança de Deus com o povo, como era algo inimaginável um povo não trabalhar um ano inteiro, ou deixar de trabalhar um dia da semana. Isso mostra na confiança na providência de Deus. Lembra de novo o que é a providência de Deus? O que é a providência? Também, na providência está incluso o auxílio, mas a providência é muito mais do que isso. Para nós que somos filhos de Deus, isso inclui sem dúvida nenhuma um cuidado muito especial. Mas a providência, em termos mais diretos, assim, é como Deus governa todas as coisas, por meio das coisas ordinárias. Como Deus está no controle de todas as coisas. Cremos realmente que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está cuidando da nossa vida, que somos mais preciosos que todos os pardais desse mundo, que todos os animais desse mundo, que todos os lírios do campo? Cremos realmente nisso ou estamos preocupados simplesmente com a conta, com o trabalho, com o que a gente precisa fazer, o nosso prazo, o que precisa fazer para pagar aquela conta, ou realmente confiamos em Deus que nos ordena descansar nesse dia? Então, onde está o nosso coração quando a gente passa o domingo inteiro refletindo somente sobre as coisas do mundo e as nossas preocupações diárias e esquecemos do alto? Então, isso é importante, é uma pressuposição extremamente importante que muitas vezes é esquecida em todos os tempos. Não só nos nossos dias, mas sem dúvida em todos os tempos, não é? Onde está o nosso coração? É a nossa confiança, né? Outra parte, então, outra pressuposição é que nós podemos desfrutar da presença dos outros. Nós queremos estar na presença dos outros. Lembra que o mandamento fala que não é só você que não devia trabalhar. Quem não devia trabalhar? Você, ninguém da sua casa, nenhum escravo, nenhum servo, nenhum empregado, nenhum animal da sua casa deveria trabalhar. E a gente trabalha um pouco isso para falar que é importante que a gente desfrute desse dia, não somente nós, não somente a nossa família, mas em comunhão, todos nós, juntos. Nós somos o quê? Uma família. Você não deseja estar perto da sua família? Algumas vezes talvez sim, mas em suma a gente deve preferir estar no meio dos nossos irmãos, no meio dos nossos irmãos que nos conhecem, que nos amam, e sabemos, por mais que eles falem coisas que parecem chocantes para nós, sabemos que eles estão falando aquilo porque eles nos amam, não estão lá simplesmente porque a gente tem dinheiro, porque a gente está sendo legal, mas porque eles realmente nos amam e nos querem transformados, melhores, cada vez mais atingindo o alvo de se tornar como Cristo, de se chegar, se conformar à imagem de Cristo. Então ele pressupõe isso, que nós realmente gostamos de estar aqui entre nossos irmãos. E muitas vezes pessoas não gostam, não querem estar em comunhão com os outros, querem estar isolados no seu cantinho, longe de tudo, no meio do mato, longe de qualquer ser humano à vista. E não é isso que nós somos chamados para fazer e ser. Somos chamados para sermos uma família em comunhão. Então, desfrutar desse mandamento também pressupõe isso, que você entende o que é essa família aqui que nós temos, essa família da fé que não foi por meio de carne, mas foi por meio do quê? Do sangue de quem? De Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus, não por meio de algo banal, mas por meio do sangue do único Filho de Deus, que morreu por nós, para que sejamos um só corpo. Então não faz sentido desfrutar do domingo se eu não tenho a ideia de corpo. Ele também pressupõe uma devoção ao Senhor. O domingo, a gente viu que é para o homem. Não é isso que Jesus falou? O domingo é para o homem, mas ele não fala que é do homem. É para o nosso benefício. Não foi o sábado criado para nós, não foi o descanso criado para nós, ou nós para o descanso, mas o descanso foi criado para nós, para o nosso benefício, para a nossa alegria, para a nossa bênção. Mas ele é o dia ainda do Senhor.
não o nosso dia. Nada aqui, a gente tem que entender que nada aqui é nosso, é tudo do Senhor, toda a terra e tudo que há na terra, todas as coisas criadas é do nosso Deus, pertence ao nosso Deus. Nós estamos aqui para sermos seus representantes, mordomos dele, não para sermos donos das coisas aqui. Então pressupõe essa devoção, que nós sabemos e entendemos que o dia é do Senhor, onde nós temos uma liberdade de descanso físico, de descanso de trabalho, mas essa liberdade deve ser voltada para quê? Para uma devoção, para um sentimento, uma vida de devoção ao nosso Deus, reconhecendo as bênçãos que Ele faz, tudo que Ele faz por nós, tudo que Ele fez por nós e tudo que Ele fará por nós. Então pressupõe essas coisas, essas três coisas no mínimo. Então desfrutar do domingo, com base nessas três coisas, pelo menos a gente tem que entender que deve ser diferente de desfrutar de um sábado de folga, para quem trabalha no sábado. Para quem não trabalha, todo sábado é de folga. Ou de feriados e de férias, a gente tem que entender que esse dia ele tem um caráter diferente, um caráter especial. Pressupõe isso, que nós entendemos quem é Deus, confiamos nele, na sua providência, que nós entendemos que somos um corpo, nós precisamos e devemos estar em comunhão com os outros, e que esse dia é dele, não é um dia nosso, é um dia para nós, mas é um dia dele. Assim a gente vai entender corretamente como deve ser tratado o domingo. Certo? Beleza, então como é que a gente guarda de fato o domingo? Então aqui a gente tem o Karl Barth, na sua dogmática lá da igreja, ele escreveu que no domingo nós celebramos o fato de que somos livres de nós mesmos, porque somos livres para Deus. Nós somos livres de nós mesmos, de nossas ocupações diárias, para sermos livres, estarmos livres para Deus. Então podemos, portanto, experimentar o dia como um exercício tiver, no qual negamos a nós mesmos, os prazeres da carne e tudo mais, nós negamos a nós mesmos para estarmos livres para Deus. Então ele fala isso, e ele fala, inclusive fala exercício, mas é bem claro nessa dogmática que ele teme muito qualquer casuísmo, qualquer particularidade que chegue e nos faça voltar aos fariseus, ao legalismo, onde você pode isso, não pode isso, onde quer definir uma lista de preceitos, em vez de dar o princípio geral. Então ele teme muito essa lista de preceitos, de não voltar ao legalismo. Apesar de ele usar esse termo exercício, ele tem uma preocupação muito grande, que nós devemos ter também, de não cair nesses casuísmos, nessa lista de preceitos de quanto a gente pode andar, do que a gente pode fazer, o que é válido, o que não é válido, que seria uma regra geral para todos. Então ele tem essa preocupação muito grande. E ele criticava muito pessoas que davam alguns direcionamentos, mas ele mesmo dava direcionamento. Então a gente vai ver que, um caso ou outro, é difícil não dar direcionamento, mas a gente tem que ter sempre isso em mente. Não devemos acrescentar nada à lei de Deus, certo? Por que a gente não deve acrescentar nada à lei de Deus? Vocês sussurram, não consigo ouvir quando vocês sussurram. Por quê? A lei de Deus, quem é o soberano? Quem é o Senhor? Você é Senhor do seu irmão? Você é soberano sobre o seu irmão? Você pode estar em autoridade sobre ele, mas você tem que exercer a autoridade de acordo com a lei de quem? De Deus. É Deus quem dá a lei. Você não é Deus. Você não é Deus. Você não criou o homem. Você não criou nada nessa coisa. Tudo que você faz nessa terra é por causa de Deus. E sem ele você nada poderia fazer, como Jesus Cristo falou. Sem mim nada podeis fazer. Como é que a gente vai acrescentar a lei de Deus? Quem nós pensamos que somos? Então nós não devemos acrescentar nada à lei de Deus, mas buscar sermos fiéis ao pé da letra. Da mesma forma, nós não devemos o quê? Diminuir, tirar nada da lei de Deus. Então analisar esses aspectos é sempre muito difícil, porque a gente tem que ter uma seriedade, um amor muito grande a Deus para fazer isso realmente da forma que agrada a Ele. Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Então para o Karl Barth, a prova de que o domingo estava sendo guardado, você realmente estava santificando, era se você, sinceramente, você pressupondo que você é um cristão de fato, com toda a sinceridade, fazendo esse autoexame, se você considerava o domingo como um dia de deleite. Então, em suma, para considerar, para fazer o teste, a prova final de que realmente você está guardando o domingo, você tem que fazer um autoexame, né, com toda a sinceridade, e realmente responder essa pergunta. Eu estou realmente desfrutando desse dia? Lembrando daquelas pressuposições que a gente tinha. Eu realmente estou desfrutando desse dia ou estou tomando ele como algo egoísta para mim? Então, lembrando, né, que
levando em conta isso, que as pessoas fazem coisas diferentes, em tempos diferentes, sempre em situações diferentes. E Deus é quem pode julgar tanto os nossos atos como a nossa consciência. É somente Deus pode cativar, como Lutero fala, a nossa consciência. Então, de uma análise, a sua consciência é extremamente importante para Deus, se você está realmente em pecado ou não. Lembra que Paulo fala que se você crê que alguma coisa é errada e você faz, mesmo que essa coisa não seja errada, isso é pecado ou não é pecado? Mas se você crê que comer uma carne que foi sacrificada a ídolo é errado e você come mesmo assim, isso é pecado ou não é pecado? Mesmo sabendo que isso não seria, não deveria ser, porque tudo é de Deus. É pecado ou não é pecado? Não? Por quê? Não, então, sabe, se você crê que a carne sacrificada a ídolo não deve ser comida e você come, é pecado ou não é pecado? Por quê? Então, não é exatamente que ele está exercendo fé, mas se você crê que é algo errado e você pratica aquilo lá mesmo, você está o quê? Em rebeldia. Mesmo que aquilo não seja de fato errado, você está em um ato de rebeldia contra a sua consciência, contra o que você acha que Deus está fazendo. Então, o seu espírito, realmente o seu coração, que a gente sabe que a lei de Deus não é simplesmente externa, mas o quê? Interna. Então, você está em um ato de rebeldia. Mesmo que aquilo não seja errado, você está em um ato de rebeldia, você está pecando contra Deus. Por isso que é errado também ir contra a consciência. Nesse mesmo discurso de Lutero, ele fala que é errado ir contra a consciência. Só Deus pode cativar, prender a nossa consciência. Certo? Então, a nossa consciência... Pode. Pode. O que eu estou falando não é se pode ou não pode. O que Deus fala se pode ou não pode. Estou falando é o papel da sua consciência em tudo isso. É se você não tem... O Paulo ali está discutindo sobre o forte e o fraco. É aquele que entende melhor a lei de Deus mais profundamente, aquele que ainda está imaturo na fé. Onde para ele crê que aquilo lá, crê de forma errada, mas ele crê que aquilo lá seria um pecado. Se ele comete mesmo assim, ele está sendo rebelde. O espírito dele, a intenção dele é rebeldia. Mas os que são fortes, elas estão maduros, eles sabem que aquilo lá não é pecado, porque todas as coisas são de Deus, todas as carnes, todos os animais foram criados para Deus, que o ídolo nada é em si, mas tudo é de Deus. Então, em última análise, não é errado. Mas como você faz as coisas é relevante. Não simplesmente o que é certo e o que é errado é relevante, mas como você faz as coisas. Deu para entender? Até aí tudo bem? Às vezes a gente desvia um pouquinho, mas é por aí. Então isso impacta também no sábado. Não simplesmente sobre comer carne. Mas... Isso, não tem porquê. A gente tem que levar todos os cristãos que ainda pensam ser errado à maturidade. Mas não tem porquê. Como é que a gente aplica isso então ao sábado? Ou no caso, ao Shabat, né? Ao nosso domingo, domingo cristão. Da mesma forma. Se você acha que está fazendo errado o domingo, por que você ainda está fazendo assim? Ou você tem que parar de fazer isso, e principalmente sempre, né, você tem que buscar realmente entender o que Deus está falando. Entender realmente se isso é errado ou não é errado. Obrigado. Então deu para entender como que isso se aplica também ao quarto mandamento? Na verdade, a todos os mandamentos? A nossa consciência é extremamente, como a gente faz as coisas, é extremamente relevante. Né? Deus leva isso em conta também, prestará contas de todos os seus atos e das intenções que você tem. Certo? Então eu fico incomodado com a consciência do outro. Uhum. Julgando o outro. Não tem A gente não deve. Porque a gente vai acabar de novo exigindo coisas que não são da parte de Deus, que Deus não exige. Se a gente tem dúvida se é princípio, se é realmente casuísmo, né? Se é algo da nossa consciência ou costume local, a gente não deve exigir. A gente não deve se preocupar nesse nível na consciência dos outros. Porque senão a gente está de novo querendo ser Deus, querendo aumentar a lei de Deus. Então, antes de eu achar que eu devo guardar o sábado, é errado ou não? Agora, eu não devo guardar o domingo, vou guardar o sábado. É errado? Está errado.
Porque todo entendimento que a gente tem, como a gente já mostrou tudo, o sábado passou a ser o domingo. Então, o que é correto? O que seria o permanente no caráter desse mandamento? Guardar um dia. A gente discutiu até a visão de Calvino, por exemplo, sobre como todos os dias são iguais, como a gente deve guardar todos os dias e não praticar mais o mal. Mas mesmo assim, na prática dele, a gente tem a ideia de pegar um dia especial e reservado. Então você deve tomar um dia para a santificação, um dia especial. Né? Todos os dias você tem que buscar a santificação, mas um dia especial para a gente ter a igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos, um dia inteiro para a devoção. Então, você deve ter esse dia. Agora, por que você está no sábado e não mais no domingo? Por que você está voltando aos rudimentos e não mais entendendo como os próprios apóstolos da igreja primitiva entendeu que esse mandamento, esse dia que caía, passou para o domingo, a partir que a gente tem Cristo como uma nova criatura, como uma nova dispensação da sua aliança, colocando o domingo como um dia especial. Sim, a gente está em uma nova aliança, uma nova dispensação do mesmo pacto. A gente está numa nova aliança a partir de Jesus Cristo, lá quando ele fez a última ceia. Pode ser discutido quando começa exatamente a nova aliança, mas ali ele fala, a nova aliança separa, então, faz a transformação da Páscoa, né, para a ceia do Senhor. E a gente está agora nessa nova aliança, onde no dia seguinte ele foi o quê? Morto. E depois no terceiro dia, passou sexta morto, sábado morto, então no terceiro dia, ao domingo, ele ressuscitou. E por isso esse dia passou a ser conhecido como o dia do Senhor. E é esse dia que nós separamos para a adoração a esse Senhor. Agora que a gente entende, tem uma revelação completa da palavra de Deus. Então, se você quer ligar o sábado, especialmente como os sabadistas, os adventistas falam, que o sábado ele deve ser guardado, que se você não for guardar, o que vai acontecer? Perde a salvação. Se você não guardar o domingo, o que acontece? A gente fala o quê? Isso é um mau sinal. Isso sem dúvida é um mau sinal, porque as obras devem acompanhar a fé. É impossível alguém que tenha fé não queira praticar as suas obras, mas isso não é algo definitivo e algo que realmente conta para a sua salvação. Qualquer um que prega que qualquer parte da obra, qualquer obra sua, conte para a sua salvação, se qualquer um pensa dessa maneira, como a maioria dos sabadistas pensam, está extremamente errado. A gente está falando que Jesus é o quê? Insuficiente. Que a obra dele naquele Calvário, na ressurreição dele, foi insuficiente. Foi em vão. Para muitas pessoas foi em vão. Se o sacrifício dele é potencial para todo mundo, quer dizer que se eles não serão salvos, foi em vão. Deus fez coisas em vão. E que não é suficiente, Cristo não é suficiente. Então, se realmente o pensamento não é simplesmente porque eu estou no sábado, mas que o sábado também é necessário para a minha salvação, é pior ainda. É muito pior ainda, de forma que a gente fala que esses não são irmãos. Eles não têm o evangelho. Eles não têm o evangelho como a Bíblia fala, de forma que Paulo fala que esses que querem acrescentar coisas a Cristo são o quê? Um evangelho diferente daquele que Paulo pregou, seja o quê? Anátema. Lembra que a gente está falando sobre tomar o nome de Deus em vão? Como a gente não deve sair profanando o nome de Deus e dando maldições por aí, mas existem casos bem particulares, quando a gente não está falando sobre o nosso nome, nem a nossa honra, mas a gente está falando aqui sobre Jesus Cristo. Nesses casos, a gente fala firmemente que essas pessoas que querem se firmar no sábado como salvação são malditas. Porque elas estão desfiando do evangelho verdadeiro, estão desviando pessoas do evangelho verdadeiro. Elas estão negando a Cristo, negando o verdadeiro evangelho. Nesse caso, é extremamente errado. Não importa a consciência da pessoa, é extremamente errado porque ela não tem a Cristo como deveria ter. Certo? Mais alguma coisa nesse ponto? Não sei se eu falei tudo que tinha que falar, mas tranquilo, né? Onde é que eu estava? Tá. Sobre sábado. Então, sobre os limites do pode e não pode, né? Ainda algumas considerações sobre... que a gente já discutiu bastante aqui, né? Algumas considerações sobre os fortes restringirem o que sabem ser lícito em favor dos fracos. Por exemplo, na questão da carne. Eu posso comer qualquer tipo de carne, sacrificado ou não. Mas se tem fracos, Paulo fala o quê? Eu posso ficar sem. Eu posso restringir a minha liberdade em Cristo por causa dos fracos.
Então tem esse aspecto, como a gente falou, a gente pode restringir algumas liberdades que nós temos sobre o domingo, que se pode e o que não se pode fazer. Por exemplo, se eu tenho certeza que se pode no domingo jogar xadrez, mas o meu irmão acha que isso é um pecado, eu posso restringir essa minha liberdade em favor do fraco. Então, essas considerações são importantes para a gente fazer a respeito desse mandamento também. Por outro lado, Paulo fala e ele alerta contra a imaturidade, contra aqueles que estão somente no leite, onde a gente tem aquela ideia, como a gente já falou, sobre a tirania dos fracos. Isso também não deve ser permitido. A gente quer que todos cresçam na fé. Então, a gente pode restringir as nossas liberdades em favor dos fracos, mas a gente também deve levar os fracos à maturidade. A gente não deve ser dominado pelos fracos em tudo e qualquer coisa. Então, são dois aspectos que a gente tem que pesar e a gente precisa de sabedoria para poder pesar esses dois aspectos sobre como a gente vai levar a nossa vida em relação aos nossos irmãos. Lembrando de novo que nós estamos o quê? Em família, em um só corpo. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Tanto para que eles não pequem, não caiam em pecado, como para que eles cresçam também. Esse corpo se edifique, cresça para a glória do nosso Deus. Para não ser como os meninos, agitados por qualquer vento de doutrina, mas firmes e fundados naquilo que realmente é os princípios do nosso Deus. Certo? Então são considerações que a gente tem que tomar também quando a gente discute o que pode e o que não pode nesse dia. Certo? Pode falar. Uhum. Tem, porque eles gostam muito de voltar um pouco para o Antigo Testamento. Então, o que tinha? Antigamente, a gente tinha as leis dietárias sobre o que se pode e o que não se pode comer, que diferenciava Israel de todos os povos. Não podia comer porco. Certo? Fala isso para um mineiro hoje em dia. Não se podia comer porco, não se podia comer certos tipos de peixe, certo tipo de coisas, não se podia. Especialmente para distinguir Israel de todos os outros povos. Mas o que aconteceu no Novo Testamento? Por exemplo, quando Pedro teve uma visão, quando ele ia falar aos gentios, qual foi a visão que Pedro teve? Desceu do céu um lençol cheio de quê? Cheio de animais, como Pedro fala, imundos, que eram imundos de acordo com a lei de Deus do Antigo Testamento. O que Deus falou? Mata e come. O que Pedro falou? De maneira nenhuma. E o que Deus falou? Aquilo que Deus santificou. Então, dê graças e coma, porque essa lei cessou. Deus tinha aquela lei específica para o templo de Israel. Essa Deus claramente, explicitamente eliminou. Você pode comer o seu porco, você pode comer o seu peixe lá, não importando o tipo que ele seja, ou o animal que rasteja para um lado para o outro, ou cisca, né? Você pode comer, porque Deus claramente falou, são santos. Da mesma forma que Pedro fala, carne sacrificada a ídolo, coma, pertence a Deus. Deus santificou, a gente pode. Então a mesma ideia, de novo. Beleza, então, mais alguma coisa? Voltando então aqui, apesar da liberdade que a gente tem na lei de Deus, tanto no sábado judaico como no domingo cristão, algumas coisas devem ser observadas com cuidado. A gente tem liberdade, mas algumas coisas a gente não tem essa liberdade que a gente pensa ter. Por exemplo, não é possível celebrar o domingo sem cessar o trabalho diário. A gente não tem essa liberdade de poder trabalhar ainda 7 dias por semana. A gente tem que cessar, de outra forma é impossível celebrar e desfrutar do domingo. A gente vai discutir mais para frente sobre trabalho de necessidade, de religião, de misericórdia, o que se pode e o que não se pode, como que a nossa sociedade agora, que deixou isso muito mais complexo, impacta nisso. Então a gente vai discutir tudo isso em mais detalhes, não hoje, mas no domingo que vem a gente vai discutir. Mas o princípio geral é esse: cesse as suas obras. Em 6 dias, façam as suas obras, mas nesse dia, cesse. Isso não é algo em que você tem liberdade. A gente vai discutir depois, de novo com calma, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros e outros detalhes que a gente vai discutir que são muito mais complicados do que esses. Atividades recreacionais também são permitidas ou não são permitidas? Por exemplo, tem gente que pode falar que eu me sinto bem, é uma recreação para mim lavar o carro, cuidar da casa, lavar a louça. Esse tipo, sem dúvida nenhuma, quase ninguém acha recreacional aí, né? Tem gente que diz, eu já ouvi um pelo menos, mas é mais raro. Mas, de forma geral, recreação pode ou não pode? Então, não dá para colocar
um preceito geral. A gente tem, sem dúvida, tipos de recreações que deveriam ser evitados, que vai te afadigar, que vai te destruir, que vai, sem dúvida nenhuma, te impedir de desfrutar o domingo corretamente. Então, se o tipo de recreação ou hobby que você tem vai fazer com que te evite, né, te impeça de desfrutar corretamente o domingo, de forma que você esteja aqui com uma boa consciência, bem acordado, tranquilo, calmo, vendo, prestando atenção e participando do culto como deveria, esse tipo de recreação deve ser evitado. É esse tipo de recreação que te impede de recobrar o fôlego e de devotar esse dia a Deus deve ser, sem dúvida nenhuma, evitado. Certo? Então, de novo, aqui não tem um preceito geral. Esse tipo de recreação pode ou qualquer tipo não pode. Mas é o princípio geral. Você tem que desfrutar do domingo. Então, esse tipo de recreação que você tem, analisa seriamente, com toda a sinceridade do seu coração, você está desfrutando do domingo ou não? Aí você julga se essa recreação que você tem realmente é boa ou não é boa, se santifica ou não santifica, se edifica ou destrói. Certo? Sem dúvida, Netflix é terrível, né? Eu coloquei esse exemplo mais pra frente, né? Por exemplo, onde que eu coloquei esse exemplo? Aqui, no ponto 2, né? Ir à igreja, né? As santas assembleias deve ser o quê? Priorizado. Deve ser priorizado. Isso não é um pressuposto que a gente tinha lá sobre como desfrutar o domingo. Como é que a gente vai fazer coisas no sábado ou na segunda que nos impeçam, tenham prioridade maior do que estarmos nas santas assembleias, ir à igreja, participar do culto, estar em comunhão com os irmãos? Algumas coisas que podem impedir isso. Outros compromissos, como eventos esportivos, viagens a passeio, compromissos escolares. Será que a gente está colocando a prioridade aonde? Isso não quer dizer que qualquer tipo de viagem a gente tem que cessar. Por exemplo, são viagens que deve ser necessário fazer, que eu só consigo a volta de forma que é sábado de noite, ou que eu chegue domingo de manhã. Você não vai para o inferno por causa disso. Né? Mas se você está despriorizando a igreja, sempre pegando esses tipos de viagens, tem algum problema aí. Então tem algum problema aí. Se você está sempre tentando e arrumando desculpas e viagens que atrapalham o seu domingo, por que você está fazendo isso? É uma necessidade? Não tem escapatória? Você precisa fazer isso? Ou você simplesmente está ignorando o domingo, colocando algo que é mais confortável para o que você acha ser correto? Para você, né? Algo mais confortável para você. Então, de novo, tem que pensar a respeito. Sim. Sim, muitas coisas são no domingo, né? Concursos públicos, por causa dos sabatistas aí, são no domingo. Não quer dizer que você não vai fazer concurso público, mas isso realmente atrapalha. Se sua vida é fazer concurso sem parar e você faz isso toda vez e atrapalha no domingo, não é bem o caso, né? Tem alguma coisa errada. Então, realmente, o que a gente permitiu, a gente vai discutir isso quando a gente analisar a nossa sociedade, que está bem mais complexa do que antigamente. Isso tudo impacta muito no domingo. A nossa sociedade, o trabalho, os shoppings, todas as coisas, os trabalhos são feitos, atrapalha bastante o nosso domingo. Como é que a gente age nessa sociedade? De forma que a gente realmente edifique e glorifique a Deus no domingo. Isso tudo impacta drasticamente numa sociedade que é pagã. É pagã. Isso atrapalha a nossa vida, isso atrapalha o nosso domingo realmente ser santo. A gente estourou um pouco um tempo, acho que eu não vou continuar. Depois a gente volta aqui do 1 no domingo que vem. Mas tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar agora ou perguntar? Diga. Não importa o que a pessoa esteja fazendo. O que vai dar importância é a sua comunhão. Comunhão é extremamente importante. O que está fazendo? O que importa? Fala uma coisa tudo em casa, eu saio da rua, eu estou andando de realizando Deus, eu trabalho com a educação geral, a viagem de Deus, realizando Deus, se você desligar de Deus, então, que basta, né? Sim, se desligar de Deus, você está ligando a quem? Aos pagãos da terra. E comunhão é extremamente importante por quê? Lembrar de nosso, né? Da necessidade de Deus. 365 anos caminhando com Deus. Você está falando de comunhão com Deus, né? Não, comunhão. Eu estava pensando em comunhão com os irmãos, né? Não, comunhão com Deus,
é o aspecto que Calvino falava, por exemplo, né? Todos os dias, não somente um, mas 7 dias, você tem que estar dedicando e devotando a Deus, descansando das suas obras más. Tudo que você fazer, né? Como a gente tem lá um versículo bem conhecido em Coríntios, que fala que tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, façai o quê? Como? Para a glória de Deus. É impossível fazer isso sem comunhão com Deus. Certo? Mais alguma coisa? Certo. Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?